Gênesis capítulo 1, seu verso 1, nos diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Nós, brasileiros, estamos passando por uma situação, talvez uma das mais difíceis desses últimos dias. Podemos dizer um verdadeiro caos. E Deus é especialista em transformar o caos em bênção. Devemos entender que a vida cristã é uma vida de superação. Muitos desafios chegam para nós, mas quando estamos em comunhão com Cristo, com a sua igreja, esses desafios, eles devem serem vencidos. E esse momento que nós estamos vivendo é um momento em que devemos colocar a nossa fé em ação. O nosso Deus é um Deus especialista em transformar problemas em soluções, em transformar caos em ordem. E nesse texto que nós acabamos de ver, no início da criação, a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E o Espírito de Deus disse: haja luz, e houve luz. E aqui nós vemos a característica de Deus transformar o caos em obras, em bênçãos, o problema em solução. A terra estava num verdadeiro caos. Ela foi descrita como sem forma e vazia, coberta de trevas. E nós também sabemos que muitas vidas estão assim, sem sentido, estão vazias. Tudo que se vê são trevas, incertezas, indefinições. A boa notícia é que Ele, Deus, o Espírito de Deus, pairava sobre a terra nesse estado. Ainda que haja o caos na vida de alguém, ou como nós estamos passando nesses momentos, na vida de uma nação brasileira, não significa que Deus não está por perto. Significa que Ele ainda não agiu naquele caos. E para que Ele possa agir no caos desta nação, nós precisamos ativar a fé. Nós precisamos fazer com que a mão de Deus ela seja dirigida para esta nação. Então cabe a cada um de nós estarmos clamando a Deus. E hoje nós vamos estar aqui às 7h da noite, aqui na rua Silva Jardim 503. A Igreja Evangélica da Paz estará clamando ao Senhor para que esse caos
que tomou conta da nossa nação, Deus possa intervir de uma maneira poderosa para que realmente essa situação seja resolvida e o Senhor seja glorificado. A palavra de Deus nos mostra várias situações em que aparentemente existia um caos, mas Deus transformou esse caos em bênção. Vemos na vida, por exemplo, de José do Egito, um jovem na tenra idade, no conforto do seu lar, na predileção que o seu pai fazia para ele, mas devido à inveja, os seus sonhos que foram revelados, os seus irmãos ficaram com inveja e o venderam como uma mercadoria, e ele foi ser escravo na terra do Egito, uma terra longínqua, com outros costumes, totalmente diferentes daquele ambiente que ele estava acostumado. E ali ele passou por mais um caos na sua vida, quando injustamente foi acusado de abusar da esposa do seu senhor. A consequência disso foi que ele foi preso durante 2 anos, praticamente esquecido numa prisão do Egito, uma prisão com certeza extremamente difícil. Uma prisão hoje já é difícil, imagina naquela época. E ali tudo levava a crer que ele seria esquecido, que a idade iria chegar e que ele teria uma morte. Mas Deus, o Deus que muda o caos em bênçãos, agiu através de providências naquela vida. E de uma hora para outra, de um dia para outro, aquele jovem, com os seus 30 anos agora, teve o curso da sua vida totalmente mudado, porque ele confiava em Deus, e Deus reverteu aquela situação, e ele veio a ser o segundo na hierarquia do Egito. Uma mudança tremenda na vida daquele jovem. Então Deus transformou o caos na vida daquele homem em bênçãos, não somente em bênçãos individuais, mas ele foi uma bênção na vida da nação do Egito e principalmente na nação de Israel, na preservação da nação de Israel. Em Gênesis 45, verso 5 diz: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Podemos ver aqui a providência divina na preservação. Então Deus, pelo seu poder, ele preserva o mundo que ele criou. Ou nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que o príncipe deste mundo, ele está agindo através do mal, de uma situação em que vem contra a vida das pessoas. Mas também devemos saber que o justo juiz, ele está no controle de todas as coisas. Se nós somos crentes em Cristo Jesus, temos que ter a devida confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. E o que está acontecendo em nossos dias
é algo que está dentro do propósito de Deus, e Deus, com certeza, está querendo fazer justiça na nossa terra. Por isso, cabe a nós estarmos orando ao Senhor. Vemos um período na vida de Israel, onde o povo de Israel, no período dos juízes, um povo que foi perseguido, no caso dos medianitas, o povo fazia as suas plantações, mas quando vinha colher aquele fruto do seu esforço, do seu trabalho, vinham os medianitas e, como gafanhotos, retiravam toda aquela colheita. Era um período de caos na vida do povo de Israel. Mas Deus levantou um homem que foi Gideão, um homem amargurado, um homem que reclamava de tudo, inclusive de Deus. Era uma pessoa fadada à mediocridade. Mas se não fosse esse caos na vida do povo de Israel e o desejo por mudar este caos em bênção, e nós sabemos que no final da história, Deus interviu. Gideão, com 300 soldados, esses soldados de excelência, venceram seus inimigos. Assim também, o caos não deve destruir. Não permita que o caos que nós estamos vivendo possa destruir a sua vida, mas sim servir de instrumento para um recomeço vitorioso. Deve servir para nos ajudar a selecionar o que realmente importa na nossa vida. Como hoje as pessoas estão vivendo com coisas artificiais. E hoje, aonde temos a falta de alimento, principalmente, a falta de um medicamento que pode resolver uma dor, uma situação, nós vemos que essas coisas de somenos não nos fazem falta. Então, quantas pessoas estão apegadas a coisas fúteis, sem valor, e num momento como esse, nós podemos ver como é importante nós agradecermos a Deus pelo pão nosso de cada dia, pela saúde que Ele tem nos proporcionado, que são as coisas fundamentais para as nossas vidas, que são o básico para a nossa vida. Então, o caos que nós vivemos hoje, ele pode ser um instrumento de depuração nas nossas vidas, para transformar, às vezes, um cristão que está anônimo, um cristão que está parado, um cristão que está infrutífero, num Gideão, numa pessoa que seja um cidadão do céu por excelência. Os caos, os problemas, as lutas realmente podem fazer de você uma pessoa melhor e uma pessoa mais vencedora. Então, tudo isso que acontece em nossos dias é momento de estarmos buscando a Deus. Nós vemos um outro exemplo disso na vida do profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele teve
a palavra do Senhor, e ele recebeu o aviso de que haveria uma nação que iria invadir Judá. Diz o texto que os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe. Voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência. O seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia, e escarnecerão dos reis, e dos príncipes farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então, Abacuque, tendo essa visão da parte de Deus, essa revelação, ele não entendeu. E ele disse: ó Senhor meu Deus, meu Santo, nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Ele tinha certeza que estava na mão do Senhor. Ele não compreendia como Deus poderia vir com um povo muito mais ímpio do que a impiedade que Israel estava vivendo. Mas ele teve um entendimento da parte de Deus. E ele pôde dizer, o Senhor disse para ele: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa, porque a visão ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, a soberba não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então ele tinha, depois de toda essa revelação totalmente desfavorável para a nação de Judá, ele teve essa palavra, que o justo viverá por fé. E nós também, diante desse quadro que nos apresenta na atualidade, nós temos que saber que a nossa fé está totalmente firmada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele pôde dizer no final que, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Essa é a verdadeira condição. Não sabemos o que está para vir, como vai ser o desenrolar final desses dias de crise que estamos vivendo, desses dias de caos que estamos vivendo. Mas nós temos a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. O cristão pode passar por situações de caos em sua vida, porém, ele deve não viver no caos. A bênção deve vir no caos e transformá-lo em vitória. A bênção prevalece sobre o caos e não o caos sobre a bênção. Paulo dizia isso para a igreja de Éfeso: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nossa vida não é deste mundo. Não podemos estar tão ligados com as coisas desse mundo. Se já ressuscitamos com Cristo, devemos pensar nas coisas que são lá de cima, aonde Cristo está ressuscitado e nós com Cristo. Corte o cordão umbilical das coisas que te prende a este mundo, porque o mundo jaz no maligno. Não tenha esperança em partido A, partido B, em fulano A, fulano B. Tenha sua esperança em Deus, porque Deus é aquele que pode converter a amargura em alegria. Deus é especialista em transformar caos em bênçãos. Do caos ele tira a ordem, a perfeição, a bênção. Portanto, como filhos de Deus, devemos transformar em bênçãos o caos que pode estar existindo em torno da nossa família, do nosso ambiente de trabalho e principalmente agora no ambiente desta nação. E nós, como povo de Deus, temos armas poderosas, armas que não são carnais, mas são poderosas em Cristo Jesus. Então hoje eu te convido a estar aqui às 19 horas, na Igreja Evangélica da Paz, na Rua Silva Jardim 503, e juntos nós estaremos orando, clamando ao Senhor, para que o Senhor dê uma solução. Essa solução, temos visto, não vem de autoridades, não vem da outra parte, mas essa solução só pode vir do Senhor, que fez os céus e a terra, e Ele está no controle de todas as coisas, para que o inimigo das nossas almas se retire, bata em retirada, e novamente haja a paz, o bem-estar dos brasileiros. Oremos pelo Brasil. Salmo 33, verso 12 diz: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E com certeza, nesta nação existe mais do que 10 justos, como foi o número que Abraão intercedeu diante de Deus para a cidade de Sodoma e Gomorra. O Senhor está olhando pelo Brasil. O Senhor quer fazer algo nesta nação. E nós, como povo do Senhor, temos que orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e clamar, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e estarei realizando aquelas obras que o Senhor tem prometido para todos aqueles que o amam. Senhor, abençoa o Brasil. Tem misericórdia do Brasil, Senhor, nesse momento extremamente difícil, aonde não vemos de nenhum lado vir a solução. Mas olhamos para cima, como dizia o salmista: de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Só podemos orar e clamar e aguardar que o Senhor tem um propósito em todas essas circunstâncias que estão ocorrendo. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.